Agradeceu ao Senhor por duas grandes maravilhas que contemplei ao voltar aqui, né? E eu muito feliz, primeiro porque revejo os irmãos em Cristo Jesus. Fico muito feliz e eu estava pensando o que Paulo sentia quando retornava a igrejas que ele passava e ele conhecia irmãos que ele passava a cuidar e amar, que ele pregava o evangelho e via aquele povo se rendendo ao Senhor Jesus. Muito alegre fico diante do Senhor, porque revejo os irmãos e graças a Deus estão todos bem na graça do Senhor Jesus. E me alegro também em ver o nosso pastor Denilson. Trago aqui a saudação do pastor Paulo, né, nosso pastor. E não só o nosso pastor Denilson, mas a toda a comissão da igreja, os obreiros, diáconos, presbíteros e a toda a igreja, trago a paz e a saudação do nosso pastor. Amém? Hoje nós temos um culto que é denominado temático para a família. E eu estava esses dias, ao ser convidado pelo pastor, meditando na palavra do Senhor, o que traríamos para a nossa meditação juntos. E o Senhor nos levou a primeira parte de um sermão. Teremos a segunda em breve, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre como alcançarmos um relacionamento abençoado. Hoje nós falaremos a primeira parte, no qual eu peço a atenção encarecidamente de todos, para que possamos entender o que Deus fala conosco. Nós viemos à igreja com o intuito de adorar o Senhor, e já demos ao Senhor aquilo que viemos entregar, que foi os nossos louvores, que é a nossa atenção deve ser voltada agora para receber aquilo que Ele tem para nos entregar, né? Muito feliz pelos músicos, né? Muito feliz. Esse guitarrista é um homem de Deus, viu, irmão? Graças a Deus. O homem toca muito. E o baterista me alegrou muito o coração em vê-lo aí tocando para o Senhor. Muito feliz, né? Se já tivesse ido embora, agora já teria ido feliz por te ver aí, meu irmão. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Por favor, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios 18, 22. Livro do Provérbios 18, 22. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Serei rápido e breve para não cansar aos irmãos. Já fui 18, 22. Já fui falado aqui ao pastor Paulo. O pastor me informou que tivemos ontem um culto maravilhoso de senhoras, né? Poderoso, graças a Deus. E hoje nós estamos tendo um culto da família. Amém? Diz assim: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Quando nós encontramos, irmãos, a palavra de Deus falando conosco, quando nós encontramos Deus trazendo algo para nosso crescimento espiritual, porque lendo a Bíblia esses dias, podemos entender que a igreja é como um ser humano. Ele é uma igreja constituída de seres humanos que estão em um processo de crescimento. Eu estava conversando com a minha esposa e eu estava falando para ela assim: Deus permite que a gente seja gerado no ventre da nossa mãe. Ao sermos gerados, nós começamos a se desenvolver no ventre da nossa mãe. Começamos a criar braços, pernas,
E assim Deus vai formando o corpo até nós chegarmos à fase adulta, no qual nós vamos regredindo. Até os 40, até os 50 anos, nós estamos em um desenvolvimento físico. E passamos a ter um desenvolvimento mental, sentimental. Muitos de nós ainda estamos no processo de crescimento não físico, mas de conhecimento, de amadurecimento. Paulo chega a dizer que a igreja ela está em um processo de crescimento. Ela é gerada quando alguém aceita Jesus, e esse alguém se torna missionário, e esse alguém começa a pregar o evangelho, e começa a ganhar pessoas para o reino celestial. Quando nós adentramos a igreja, nós começamos a nos desenvolver, nossas capacidades intelectuais. Deus começa a nos dar entendimento e razões para acreditarmos e também desenvolvermos capacidades. Muitos entram na igreja, não são cantores, mas desenvolvem o dom de louvar ao Senhor e se tornam cantores, até muitas vezes conhecidos pela mídia e divulgados. Muitos de nós não sabemos nem falar, mas o Senhor nos dá o dom de ministrar a palavra e termos o conhecimento das Sagradas Escrituras e interpretações dadas pelo Espírito Santo para trazermos um crescimento de conhecimento. Então a igreja ela está em constante crescimento de conhecimento espiritual e da palavra para chegar à plena maturidade espiritual. Então tudo que Deus fala conosco, seja no culto de jovem, seja no culto de senhora, seja no culto da família, tem uma tendência de fazer com que a gente venha amadurecer diante do Senhor e nos comportarmos como convém aos santos diante da presença do Todo-Poderoso. A palavra de Deus não me dá razões para cobrar de vocês um amadurecimento que eu não tenho. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu tenho que amadurecer, eu tenho que crescer na graça e no conhecimento diante do Senhor. Ao meditar nesse versículo que nós acabamos de ler, nós encontramos uma poderosa palavra, ou uma poderosa pregação ministrada pelo Senhor em sua palavra, dizendo que aquele que acha uma mulher, ele alcança, ou ele encontra, ele acha algo bom. Mas muitas vezes, irmãos, nós contemplamos algo contrário que diz as Escrituras nesse versículo. Como assim, Pedro? Quantos relacionamentos muitas vezes as pessoas passam e eles não são felizes? Ao invés de encontrar algo bom para o seu convívio, ele acha algo que é perturbador, algo que torna ele infeliz, algo que torna ele uma pessoa insatisfeita com o relacionamento, porque ele simplesmente se envolveu com uma mulher que não estava dentro daquilo que era o projeto de Deus para a sua vida. Mas ele procurou com os seus próprios olhos e suas paixões. Nós encontramos uma representação disso nos servos de Deus, que vieram de nós, que encontraram mulheres. Sansão encontrou Dalila, que aos seus olhos era belíssima, e encantava aquilo que a sua mente queria. Mas Dalila foi uma destruição para a vida espiritual de Sansão. E também levou ele a um cativo, no qual nos últimos momentos ele disse: Senhor, dai-me mais uma porção, te peço, para fazer aquilo que o Senhor me trouxe para fazer. E o Senhor deu a força a Sansão, e Sansão derrubou as colunas que havia no templo, daquelas pessoas que estavam adorando o seu Deus, e cumpriu ali o propósito. Nós encontramos o rei Davi, que mesmo segundo o coração de Deus,
olhou para uma mulher e ali ele encontrou algo que não foi benéfico à sua vida espiritual. Mas quem encontra uma serva de Deus dedicada, uma mulher de oração, uma mulher que tem uma vida de santificação, uma mulher que vive os procedimentos da palavra de Deus, ele encontra uma benevolência do Senhor, ele encontra algo especial, uma joia rara, trazida até ele, trazida para que traga felicidade, traga prazer, traga uma satisfação de forma geral em todo relacionamento. Nós encontramos a palavra de Deus, irmãos, dizendo que existem atitudes e virtudes da mulher de Deus dentro do relacionamento que torna um casamento abençoado, que torna um relacionamento algo agradável, feliz. Nós encontramos em Provérbios 19, 14, dizendo assim: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Vem a mulher, irmãos, que tem um posicionamento de uma mulher que tem uma prudência na vestimenta, na forma de se comportar, na forma de falar, na forma de agir em todos os ambientes. Então, quando nós encontramos uma benevolência do Senhor, uma mulher santa, uma mulher dedicada, nós encontramos também dizendo que essa mulher, ela é uma mulher prudente, ela é uma mulher que tem algo diferente, ela tem uma luz em seus olhos, um brilho, e as suas palavras não são palavras pesadas ao coração do seu marido, pelo contrário, são palavras de autoestima, palavras que o faz olhar para ela e dizer: bendigo o nome do Senhor, porque tu és uma raridade na minha vida, tu és uma bênção vinda do Senhor, para me fazer feliz todos os dias da minha vida. Nós encontramos, irmãos, na palavra do Senhor em Provérbios 14, 1, dizendo o seguinte, se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir, irmão. 14, 1 diz o seguinte: toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Para que nós possamos ter um relacionamento, para que nós tenhamos um casamento abençoado, nós precisamos que haja uma sabedoria vinda do Senhor, através do Espírito Santo, na vida das suas servas, santas mulheres de Deus. Mulheres que, ao invés de discutir, são mulheres que vão orar e pedir o discernimento do Senhor, para como resolver os problemas de um relacionamento, de um momento de educação do filho. Mulheres que têm um posicionamento diferenciado daquilo que o mundo tem ensinado. Nós precisamos, irmãos, voltar aos padrões bíblicos, para que nós possamos encontrar realmente dentro de casa, não a queixa do marido, não a situação dele dizer, ou vontade de pegar minhas coisas e ir embora. Eu pensei que casar seria um lugar de paz, eu pensei que iria construir um lar, mas ainda não consegui, porque me arrependo. Muitos homens chegam a pensar isso, apesar de não falarem isso para suas esposas. Porque quando o Senhor fez Eva e trouxe até o seu filho Adão, nós encontramos uma satisfação nas palavras de Adão: essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varô, porque do varão foi tomado. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e agora não serão dois, mas um só. Então há uma dificuldade em relacionamentos
porque temos que voltar ao padrão da Bíblia. A Bíblia, irmãos, tem um padrão exato de como tem que ser a mulher diante da situação chamada casamento e relacionamento. Você quer ver? Vamos para Provérbios 31, por favor, abram suas Bíblias lá. Olha como tem que ser o padrão da vida da mulher de Deus, para que ela tenha uma família abençoada pelo Senhor. Nós temos, irmãos, aqui, nessa primeira parte, Deus falando conosco sobre algo fundamental, sobre algo que traz a verdadeira visão do que é um relacionamento e qual é o posicionamento. Hoje eu estou falando para que as irmãs entendam e os irmãos não levantem o dedo para a esposa em casa e dizem: está vendo? Deus falou contigo hoje. Ao invés disso, ore por ela, ajude ela a chegar ao pleno conhecimento do que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós, como os homens, somos o sacerdote de casa, e quem tem que ensinar as esposas somos nós. Mas o Senhor tocou no meu coração esta palavra e eu tenho que trazê-la, porque se eu não trouxer, posso ser cobrado. Pode ter alguma irmã estar agindo de forma que vem estar abalando a estrutura do seu lar e não percebe isso, e o inimigo ir lá e destruir o casamento. Nós precisamos nos alertar para aquilo que diz a palavra de Deus. E olha o que diz em 31:10: mulher virtuosa quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. É difícil, irmãos, encontrar uma mulher virtuosa, mas ela existe. Cadê as mulheres virtuosas aí que servem ao Senhor? A mulher virtuosa, ela existe. E quando nós encontramos essa mulher, irmãos, nós não queremos perder ela de forma alguma. Nós não queremos que ela saia do convívio do nosso lado, do nosso lar, da nossa família. Por quê? Porque não tem preço, não tem joia, não tem dinheiro no mundo que pague essa mulher. Pelo contrário, ela é alguém que não existe igual, semelhante talvez, igual não. Então uma mulher virtuosa é algo precioso, que para o homem deve ser valorizada, deve ser vista como algo importante, mas em si, só há essa valorização se a irmã também entender que tem que ser virtuosa, tem que ser uma mulher diferenciada das demais. A gente encontra hoje, irmãos, jovens que pensam em casar, mas que não levantam para varrer uma casa, não lavam a louça, não lavam a sua própria roupa, não sabem fazer nem um café, a água não bota na geladeira, tudo fica nas costas da mãe, e aí diz: eu quero casar. Aí quando casa, não é uma mulher virtuosa, e o inimigo entra no meio do casamento e acaba destruindo o casamento. Irmãos, casamento é algo sério, uma família é algo sério, e nós precisamos entender isso. E o mundo tem colocado na cabeça de muitas irmãs coisas que não são, e elas querem que seja daquela forma, porque elas estão sendo influenciadas pelo mundo e acham que isso é o normal. Mas nós precisamos acordar para aquilo que diz a palavra de Deus, porque nós servimos versículo 11 diz: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda, ou seja, nenhuma dificuldade, nada faltará. Quando a mulher é virtuosa, irmãos, nós encontramos um marido feliz que trabalha, muitas vezes até doente. Ele sai de casa doente, mas ele diz:
eu não posso deixar faltar nada para minha esposa, porque ela é uma mulher que merece tudo que eu posso fazer por ela. Mas existe marido que diz assim: se eu pudesse sair de casa e não voltar agora, eu fazia isso. Só não faço isso por causa dos meus filhos. Então isso acontece. Isso é algo que realmente acontece. Mas quando a mulher é virtuosa, o coração do seu marido está em quem? Nela. O seu pensamento está nela. Os seus desejos estão nela. A sua vontade de fazer ela feliz está completamente dentro do seu coração. No versículo 12 diz: ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. O coração alegre aformoseia o que, igreja? O rosto. Mas quando você está triste, não fica um rosto também? Você sente que aquele rosto está abatido? Então muitas vezes nós encontramos isso dentro do relacionamento, ocasionado por quem? Por uma falta de sabedoria, por um momento de uma palavra que foi dita de uma forma que não era para ser interpretada daquela forma. Então o marido, a mulher em si, ela faz o bem ao seu marido, ela procura tornar ele feliz, ela procura tornar ele uma pessoa que se sente bem e agradável, dentro da sua própria casa, do seu castelo que ele tanto corre atrás. Ela sabe a sua comida favorita, ela sabe como ele gosta da roupa que ele vai para a igreja, vai para o trabalho, ela sabe o perfume que ele prefere, ela sabe como ele gosta da casa organizada. E isso, irmãos, é uma mulher sábia, que procura de todas as formas agradar aquele que está com ela. Ela simplesmente não vai entrar num fighter ou num combate para dizer: se quiser vai lá fazer, porque eu não vou fazer. Se você quer do seu jeito, faça do seu jeito. E não é assim que funciona. Para que haja uma felicidade dentro do lar, entenda, tem que partir de você. No versículo 15 diz assim: ainda de noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ainda pela madrugada. Irmãos, a minha mãe acordava 3 horas da madrugada, 3:30. Para que ela acordava tão cedo, irmão Pedro? 4 horas meu pai saía para o trabalho. Minha mãe se levantava esse horário para fazer o café da manhã de meu pai. E meu pai saía de casa depois de tomar o café da manhã com ela. Hoje tem maridos que saem para trabalhar e a esposa fica dormindo, e se ele quiser tomar o café da manhã, ele vai tomar lá no trabalho dele. As mulheres não estão mais se preocupando com coisas simples, que traz a felicidade para um marido. É bom ou não é quando a gente é bem cuidado? Você se sente bem quando você é bem cuidada? Pode baixar a mão um pouquinho, irmão. Você se sente bem quando você tem um carinho por parte do seu marido? Uma atenção? Da mesma forma os maridos sentem isso. A maior felicidade de um homem é ele acordar, ou ele se levantar e a esposa se levantar junto com ele e fazer o café da manhã. E ele de sair de casa e dizer assim: eu tomei o café da manhã com a minha esposa. Você já imaginou, irmã, o seu marido sair de casa para ir trabalhar e você ficar dormindo, achar que aquilo é normal? Aí ele sai, mas ele não volta mais. Como é que vai ficar o seu remorso? Como é que você vai ficar se sentindo? Você vai na beira do caixão e vai chorar
de arrependimento por não ter valorizado ele? Ou você vai bater no peito e dizer: enquanto ele viveu, eu cuidei dele como uma mulher sábia, eu fui uma mulher que cuidei do meu marido? Nós precisamos acordar para a realidade das responsabilidades dentro do relacionamento. Precisamos entender que existem tarefas que são cotidianas. Todos os dias você tem que fazer aquelas tarefas. Mas você tem que ter a tarefa mais importante como prioridade: manter o coração, o amor no coração do seu marido aceso. Porque uma mulher sábia que cuida do seu marido, o diabo não acha espaço para destruir a vida daquela família, daquele casal. O inimigo das nossas almas trabalha para destruir, como diz as Escrituras Sagradas. Mas quem dá cabimento para que isso aconteça somos nós, achando que o procedimento de agirmos de tais formas será autossuficiente para manter um relacionamento feliz. Olha o que diz Provérbios 31:18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Aqui fala, irmãos, sobre a questão da alimentação, de como cuida, de como está vendo as necessidades da casa. Filho, nós estamos precisando comprar um armário novo. Filho, nós estamos precisando disso. Filho, nós estamos precisando fazer isso. Versículo 23 diz o seguinte: faz para si tapetes de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Aqui, irmão, está falando sobre como a mulher está se cuidando para o marido. Tem pessoas, irmãos, que estão naquele conceito de dizer assim: eu já tenho 20 anos casada, eu já tenho 50 anos casada, não preciso mais me cuidar para o meu marido. Ele deixou de ser ser humano? Ele deixou de querer ver você arrumada e cheirosa? Eu tenho 18 anos, deixei de querer minha esposa arrumada. Eu tenho 2 anos de casados, agora ela é minha mulher, não precisa andar mais arrumada. Para que isso? Que é isso, irmão? Quanto mais arrumada e perfumada estiver sua esposa, quanto mais você estiver arrumada e perfumada, mais o seu marido não terá a ocasião de olhar para outras mulheres na rua. Porque ele sabe que em casa tem uma mulher que se cuida, faz suas unhas, que faz a sobrancelha, que veste uma roupinha bonitinha, que sabe que agrada a ele, não deixando o procedimento de ser santa, uma mulher de Deus. Cuida dos cabelos. Precisamos entender, irmão, que o casamento, o relacionamento, ele não acaba quando você diz sim. Pelo contrário, ele continua. As mesmas responsabilidades de namorado, de noivo, agora de casados, continua. Dia dos namorados, vai lá, vou fazer um jantarzinho para o meu marido, uma coisinha especial, né? Eu vou fazer isso no aniversário dele. Tem mulher que... Quem se lembra do aniversário do marido aqui, levante a mão. Tem mulheres que não lembram, irmão. Para ela tanto faz. E não é assim. Não é assim. A gente precisa se alertar para coisas mínimas que você acha que é mínimas. Olha só, uma amiga minha, irmão, ela me pediu 2 plantas. E eu fiz os 2 vasos, mas nós não tínhamos condição de deixar os 2 juntos. Então, pela manhã, quando eu fui para o trabalho, coloquei um na garupa da bicicleta e levei. Quando eu cheguei, eu coloquei na frente do portão dela. Eu disse, na hora que ela se acordar, ela vai ver a planta. E eu não vou precisar avisar ela. Quando foi 10 horas, eu mandei uma mensagem: tu botou a planta para dentro? Ela, que planta? Tá onde?
Aí eu disse, pronto, Jesus, carregaram a planta da irmã, e agora? Aí eu disse, irmão, deixei no pé do teu portão. Ela disse, irmão, pô, eu estava dormindo, passei e não vi. Vou já lá. Quando ela correu, chegou lá, ela mandou uma mensagem, irmão, guardei, mas eu não vi. Sabe o que foi isso? O que isso me ensinou? Tem pequenas coisas que você passa desapercebidos, mas que são fundamentais para um casamento e um relacionamento feliz. Coisinhas mínimas. Caiu um botão da camisa, bota o botão. Aí muitas vezes ele gosta daquela camisa, ele vai vestir a camisa e a camisa está faltando. Se zanga ou não se zanga na hora? Depois de quase 3 meses a camisa sem um botão. Se zanga ou não se zanga? Pequenas coisas que atribulam um casamento. Uma calça rasgou. Passou 2 meses para poder remendar. E às vezes o pobre só tem aquela e a outra para vir para o culto. Aí está vindo só com uma direto, os irmãos dizem assim, rapaz, o irmão aí, o negócio está na crise, só é uma calça. Já percebi. Tem crente que olha. Então são coisas mínimas, que muitas vezes passam desapercebidos, mas que são fundamentais. Sabe o que é que o homem gosta? Quando a mulher diz assim, filho, eu vou fazer suas unhas, deita aqui na rede, ele dorme, que é uma coisa maravilhosa. Mas tem mulher que não faz isso. Se ele quiser, ele corte as próprias unhas. Por que eu estou falando coisas tão simples, irmãos? Porque são coisas simples que passam desapercebidos, mas que são importantes. Coisas mínimas, mas que são importantes. E muitas vezes isso vai sendo... Uma escritora, ela diz o seguinte: uma casa desarrumada é motivo para ser usado pelo inimigo das nossas almas para trazer discórdia dentro do lar. E eu estava dizendo à irmã Luciana, pastor Danilson, que todos nós homens temos o cantinho da... Vocês têm um cantinho da bagunça? Que aí você joga carrinho de mão, joga as cores que você precisa, está tudo lá, pé da articano. Você sabia que isso não deve existir dentro da nossa casa? Porque o cantinho da bagunça, ele representa a nossa vida. Nós precisamos tirar o cantinho da bagunça de dentro de casa. Precisamos nos apegar aos mínimos detalhes. Toalha é para estar onde, irmão? Em cima da cama? No banheiro. Lá, estendidinha, né? Bonitinha. No varal. Eu estava conversando com a irmã Luciana. Quem gosta de casa bem arrumadinha, levanta a mão. Levanta a mão aí se tu gosta. É bom? Bom. Mas eu estava dizendo à irmã Luciana, quem é que bagunça a casa? Quem bagunça a casa é nós. Nós tomamos água e o copo fica onde? Em cima da mesa. Não estava em cima da mesa. Estava no cantinho dele. A gente tira a roupa suja e joga onde? Ou então fica estendido dentro do banheiro. Que custa colocar dentro do cesto de roupa suja? Não tem. Você vai lá no banheiro, faz sua necessidade, que custa puxar a cordinha ou apertar o dedinho? Sabe? São mínimas coisas que precisam ser vistas por nós para um melhoramento do relacionamento. E nós estamos vendo, irmãos, o que diz a palavra de Deus em relação às servas. Nós vamos vir para o altar para isso. 23 diz assim, olha: conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciões da terra. O seu marido, irmãos, ele é admirado. Ali é a esposa de fulano? Rapaz, mano, bem cuidada, viu? Se cuida.
Uma mulher, rapaz, que não dá cabimento a ninguém, está tirando brincadeira com ela. É uma mulher que o seu comportamento é exemplar para outras mulheres. Se toda mulher agisse como essa mulher, vou te falar uma coisa. É isso que repercute sobre a mulher sábia, a mulher virtuosa. Mas é vergonhoso para o marido quando ele começa a ouvir conversas que não deve ouvir, de coisas que muitas vezes não existem, mas que está tendo cabimento. Então a gente tem que cortar essas pequenas coisinhas, para que a gente não dê cabimento para haver descontentamento dentro do lar. Versículo 25 diz o seguinte: a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Ela é respeitada por suas ações, ela é bem vista, bem falada por suas ações boas. Quem era Docas? Uma mulher que tecia, que fazia roupas para doar àqueles que necessitavam. Quem era Ruth? Né? Quem foi Maria, mãe de Jesus? Quem foi Ana, prima de Maria? Então, são pessoas que estavam na igreja primitiva que nos dão exemplos de convivência, de obediência, de prudência em meio às necessidades, como foi o caso de Ruth. Nós precisamos entender isso, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sei, e eu já vi até um irmão que diz, é difícil dar glória a Deus em uma certa pregação. Eu sei, eu entendo, mas irmãs, entendam, é para o vosso melhoramento no vosso casamento. Ah, Deus está falando só com as mulheres, e cadê os homens? Não se preocupa não, no próximo culto da família que eu vier, tu vê mais o teu marido, que ele vai aprender o que é ser homem dentro do relacionamento. Mas hoje Deus me deu essa palavra para você. Ah, porque parece que Deus está batendo só em minhas irmãs. A mulher sábia, se a mulher for sábia, o marido será o que você quiser. Agora o que está acontecendo, irmãos, é um descontentamento seu dentro de casa, e tem gerado uma confusão, tem gerado uma situação que não está agradando o seu lar, e isso está afetando o seu relacionamento. Por isso Deus pediu para me trazer essa mensagem. Versículo 26 diz o seguinte: abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Irmãs, sinceramente, quantas de vocês reclamam dentro de casa por alguma coisa? Pode levantar a mão. Quantas de vocês reclamam por algo dentro da sua casa? Sabe, a Bíblia diz assim, uma mulher rinchosa, uma mulher que reclama, uma mulher que, o homem é melhor morar no cantinho, pingando água na cabeça dele direto, do que ele estar dentro de casa com uma mulher que só vive resmungando, reclamando. Tu sabia que ele não era rico, e agora tu quer que ele te trate como se ele fosse rico? Não tem como. É por isso que a Bíblia nos ensina que antes de uma atitude nós temos que fazer 3 coisas fundamentais: ore, jejum e faça propósito. Leia a Bíblia. Aí tu escolhe o varão, achando que é um príncipe, ele é o Shrek. Nas ações, a ilusão da paixão passa, aí tu percebe que ele não é tão bonito, que ele não fala tão bem. Tu começa a perceber coisas nele, porque a paixão que traz a sedução passou. O que restou agora foi o sim que você disse, e você tem que pensar bem em como você vai dizer o não, que não é a vontade de Deus. Então você precisa ter uma boca sábia.
ter o momento certo, ter a ocasião certa, ter o tom certo, ter as palavras certas para dialogar com seu marido, não é discutir. A mulher sábia, ela vai discutir e quebrar tudo dentro de casa mais ele? Não. A mulher sábia, ela vai chegar e dizer: meu filho, nós precisamos conversar sobre um determinado assunto. Não é chegar cheia da razão, não é cheia do poderio, da sabedoria que você, entendeu? Você tem que saber como usar a sua sabedoria. Porque, irmãos, não sou eu, é a Bíblia dizendo em Provérbios 14:1, ela diz o quê? A mulher sábia edifica. A mulher sábia edifica. Quem é a primeira professora do filho? Quem é que passa mais tempo com o filho? Aí o menino está dizendo coisas que não é para dizer, aí tu diz assim: tu aprendeu com quem, menino, isso aí? Esse teu jeito ignorante, tu aprendeu com quem? Esse teu jeito arrogante, tu aprendeu com quem? Venha cá que eu preciso falar com você. E muitas vezes o menino obedece à mãe. E aprendeu com quem? Então nós temos que entender, irmãos, que a palavra sábia, ela edifica o lar. Uma palavra não com fingimento, uma palavra sábia, de verdade, com veracidade, mas sábia. As mulheres da Bíblia, quando você vai ler, a esposa de Abraão chamava ele de quê? Não era nem Senhor, pastor, era meu Senhor. Agora deu mesmo, agora eu vou chamar meu marido de... Vou nada, são direitos iguais, não tem isso. Sim, são. Perante a lei humana você tem os mesmos direitos, mas diante da lei de Deus existe uma diferença. E quem está na igreja não está para servir a lei do homem, mas a palavra do Senhor que nos salvou e remiu. Ou nós nos conscientizamos do propósito de Deus para a nossa família, ou simplesmente vamos viver aquilo que o mundo quer ensinar e daqui a pouco está cada um para o seu lado, o inimigo destruindo tudo, você fora muitas vezes da igreja, e aí? Se ele não é o príncipe que você queria, foi ele que você escolheu, e é ele que você tem que orar para Deus mudar. Se ele não providencia aquilo que você precisa, você deveria ter analisado isso antes de casar, e olhar e saber que ele era pobre, que ele não era rico, que ele não era bilionário, ele só ganha um salário mínimo, entendeu? Então a mulher sábia, uma mulher que tem uma língua benéfica, ela não vai usar daquele jeitinho assim, tá, de procedimentos de ironia com seu marido. Ironizar, sair falando mal do marido, para quem quer que seja da família ou fora da família, está trazendo a ocasião para discussão e destruição, irmão. Se você tem algo para conversar, se tem algo para resolver, chame ele, depois que o menino estiver dormindo, chame ele e vão conversar. Conversar, irmão, é você colocar o assunto em dia, é você relatar o que está acontecendo de uma forma calma e branda, sem aquele fogo nos olhos consumidor, entendeu? Porque quando a gente vai com aquele olhar a gente já perdeu a razão. Seja uma pessoa que tenha benevolência, seja uma pessoa que tenha a beneficência no seu falar. E como é que eu aprendo a falar, irmão? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai usar as palavras certas
no momento certo, e será a mulher virtuosa que a palavra de Deus nos diz. Estou terminando, igreja. 27 diz o seguinte: olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Tem casa, irmãos, me perdoe se isso acontece na sua casa. O almoço é para ser que horas, irmão? Geralmente 11, 11h30, até 12 horas tá bom. Mas passou para 2 horas, irmão. Não é mais almoço não, é quase merenda da tarde. A abençoada não tem nada a ver com a sua casa não. Você é o marido dela, você que sabe. Mas tem abençoada que dorme até 12 horas, meu irmão. Deixa a bichinha dormir, que é isso, varão. Se tu tiver uma empregada lá fazendo a comida, beleza, deixa ela dormir o dia todinho. E quando chegar a hora do almoço, vai ter o almoço feito. Mas o pão da preguiça, irmão, é isso. Como é que uma casa prospera enquanto um acorda 3, 4 horas da manhã e o outro vai, quando o cara chega e diz assim, o que é que tu diria? Depois de passar até 11 horas no sol quente, chegar em casa e as panelas ainda não estão no fogo. Qual é a alegria que o marido tem dentro do seu coração? Não, eu vou fazer um negocinho aqui bem rapidinho, tu vai comendo enquanto o arroz ferve. Não tem como. Então, a mulher de Deus, a mulher que serve a Deus, a mulher que é casada, a mulher que tem uma sabedoria vinda do Senhor, ela não come o pão da preguiça. Olha o que a Bíblia diz, varão. Vai ter com a formiga, ó. A formiga tem vezes que ela trabalha até de noite. Aí você vive cansada da ociosidade. Não faz um exercício físico. Não faz uma caminhada. Nem a caminhada de sair da sua casa para vir para a oração meio-dia, para vir para a oração à noite, não faz. Aí só vive na ociosidade, direto mexendo no Instagram, mexendo no seu WhatsApp, muitas vezes só mandando mensagem, só vendo os videozinhos que os amigos mandam, as amigas mandam, e acha que isso é vida. Está na hora de acordar para a realidade da vida. Temos responsabilidades. É pesado ser uma dona de casa? É pesado ser uma esposa? É pesado ser mãe? É pesado ser uma cidadã que tem que trabalhar e cuidar da casa? Mas quem foi que escolheu isso? Que foi que tua mãe disse? Minha filha, você é muito nova. Vai estudar, fazer uma faculdade. Eu quero é casar. Eu quero construir uma família. A senhora tem sua família, eu quero a minha. Então agora não reclama. Aceita o que tu escolheu. Botou a mão no arado, não olha para trás não. Por quê? Não tem como. Filho depois de gerado, ele volta para o ventre da mãe e não... Não tem como, é para o resto da vida. O marido que tu escolheu não era o príncipe encantado? Agora suporta. Fazer comida todo dia, fazer café da manhã, fazer comida, deixar a menina na escola, fazer almoço, fazer merenda da tarde, fazer janta, deixar a casa arrumada para outro dia. É pesado? Foi tu que quis. Quer dizer que eu vou sair da minha casa para cuidar da tua? É sem lógica. Quem tem que cuidar é você mesmo. Agora tem dia que você pode mudar a rotina. Sabe como? A rotina da mulher eu vou dizer. Primeira coisa, café da manhã, depois vai lavar a louça, vai varrer a casa, vai arrumar os quartos, vai lavar banheiro, vai lavar roupa, tem dia, né? Lavar roupa, fazer almoço. Aí dá uma pausazinha, aí começa de novo. Varrer a casa, né? O quarto desarruma, arruma de novo, faz isso aqui. Tem dia que você não começa pela casa, vai lá para o quintal. Cisca o quintal, capina o quintal, muda. Você vai ver que alguma coisa diferente vai acontecer naquele dia. Mas a responsabilidade continua. É tua. De quem é o teu palácio? Não é teu? Quem foi que quis arruma de coisa dentro de casa, sofá, televisão, cama, não sei o que, não sei o que, não foi tu?
Aí fica reclamando porque tem que cuidar de tudo, zelar tudo. E aí? Está entendendo? 28 e 29 diz o seguinte: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Existem muitas mulheres na terra que têm a mesma determinação que você, mas você é superior a elas. Diga para você mesmo: eu sou superior a qualquer outra mulher. Diga aí para mim ouvir. Diga aí, gente. Eu sou, você, irmã. Você é uma mulher superior a qualquer outra mulher. Diga aí. Sabe o que é que está acontecendo com você? Sua autoestima está lá, né? Tua autoestima está lá embaixo. Tu já disse assim: eu tenho que ir num psicólogo, eu preciso conversar com um psicólogo. O maior psicólogo que existe é Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor. Você quer se curar dessa ociosidade? Mude de vida. Aí eu sou crente, não posso fazer uma caminhada. Quem foi que disse? Está na Bíblia? Aí eu sou crente, não posso ir para uma academia, só se tu não tiver condição de pagar. A academia não é proibida para crente. Agora as roupas que se usam lá tem que ser diferente. Nós precisamos entender que esse negócio, irmão, essa semana, só um testemunho para vocês para terminar. Essa semana nós encontramos um casal. Aí ela assiste muito dorama. Todo mundo sabe o que é dorama aqui, né? Dorama é aquele negócio, né, que faz um coraçãozinho, cara romântico e tal. Dorama. Ela, de tanto assistir dorama, ela começou a comparar o Shrek dela com o Príncipe Encantado do dorama. Aí quando ela olhava para o Shrek, ela não via nada que tinha no dorama. Aí ela disse: eu vou deixar. Eu vou deixar. Aí ele foi lá conversar com a gente. Aí eu disse: caia no campo da oração. Caia no campo da oração, porque alguma coisa está acontecendo. Irmãos, uma hora deixa, uma hora não deixa, uma hora deixa, uma hora não deixa, nas comparações. Para a honra e glória de Deus, hoje a gente foi lá na casa dele, tomei café da manhã com ele, ele disse para mim: irmão Pedro, depois que eu comecei a orar, Deus começou a tirar isso da cabeça dela, e a gente está bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Você sabe o que é que isso me ensinou, irmãos? Você sabe o que foi que isso me ensinou? Que o mundo influencia a nossa vida sentimental. O mundo mostra para você um casamento perfeito que existe numa televisão. O mundo mostra um mundo perfeito que existe, um relacionamento perfeito que existe nas mídias. Mas sabe qual é o relacionamento mais perfeito que existe? É o seu. É imperfeito? É. Mas pode chegar à perfeição diante do Senhor, se você aprender a ser uma mulher virtuosa diante do Senhor e da tua casa. Amém? Quem recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Eu quero ouvir testemunho depois do marido, viu? Quando eu vier na próxima para trazer uma mensagem para o marido, vocês vão me contar a diferença. Amém? Vamos ficar em pé. Por que, irmãos, que há uma preocupação da minha parte sobre a questão do relacionamento dentro de casa, varão? Porque um servo de Deus diz o seguinte: eu e minha casa serviremos. Eu não gosto dessa frase, não. Eu gosto assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é serviremos, é servimos. Serviremos está no futuro. Quer dizer que eu ainda estou indeciso se vou servir a Deus ou não. Quando eu digo eu e minha casa já servimos ao Senhor, eu estou dizendo que desde o dia que eu aceitei Jesus, Ele está dentro da minha casa, organizando a minha casa, a minha família e tudo que eu faço. Então, em nome de Jesus, a minha preocupação com você dentro de casa, Dona Maria, Dona Raimunda, Gesafina, Astrogilda e todas as demais que existem dentro da igreja, a minha preocupação é a sua felicidade.
Agora, a sua felicidade só vai existir quando você entender que quem tem a chave maior dentro de casa é você, não é o marido, não. O marido, ele é o reflexo de você sabia disso? Não é assim, irmãos? Se a mulher está feliz, você está feliz sim ou não? Estou. Mas se a mulher está triste, você fica triste. Então entenda isso, por favor, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, coloque a mão no coração. Pensa aí na tua casa, no teu lar, no teu relacionamento, e vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, bendito Deus, Criador do céu e da terra, entregamos aqui, Pai, esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, para a nossa meditação. Espero, Pai querido, que haja frutificação no coração das tuas filhas e também dos teus filhos, para que a casa dele, o lar dele, seja abençoado pela tua presença. Eu sei que o Senhor já está lá, Pai, mas tem que haver uma compreensão daquilo que é o teu propósito na vida da tua serva. Torna ela uma mulher virtuosa, torna ela uma mulher sábia, torna ela uma mulher prudente, torna ela uma mulher exemplar em tudo que faz, diante dos filhos, da família, da sociedade, em qualquer lugar que ela for. Que o teu Espírito Santo a guie e a ajude, Pai, para que ela seja uma mulher usada pelo Senhor, para trazer a alegria ao coração do seu marido, e ser usada pelo Senhor para edificar a educação dos seus filhos. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor.